Amém, irmãos? Graça e paz. Minha experiência de hoje, irmãos, a apóstola Janaína, ela ministrou na minha cabeça, e os 3 anjos, eles apareceram na minha frente, e eu fiz a pergunta para eles, né? Eu disse: vocês creem em Jesus, que Ele habitou entre os homens, morreu pelas pessoas e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Ele disse que sim. E nesse momento, irmãos, eu fui em uma parte do céu, porque o céu ele é imenso, irmãos, né? A gente anda no céu, irmãos, a gente tem que andar com o anjo do lado, a gente se perde. Irmãos, e aí, irmãos, o anjo ele me revelou algumas coisas, inclusive de uma experiência que eu passei durante o dia. E eu vou começar a contar sobre isso. Irmãos, hoje eu fiz uma compra pela internet. Estava até conversando com os meninos mais cedo, de um relógio de pulso. E o anjo do Senhor, ele falava bem assim: ainda hoje um demônio estava te observando, esperando a vaidade entrar dentro do teu coração. O anjo do Senhor, ele dizia, e eu pegava e perguntava por quê. Aí ele dizia: você lembra daquele horário que você estava na internet comprando o relógio? Eu disse: sim, Senhor, lembro. É pecado? Aí ele disse: tudo que é extravagante, tudo que é exagerado é pecado. E aí eu disse: Senhor, aquele relógio, Senhor, que eu comprei é pecado? Senhor disse: aquele não, mas aquele outro que quase você compra era. Inclusive, esse outro, irmãos, é um que muitas pessoas usam, que ele é bem sofisticado, ele vê a temperatura do corpo, né, etc. E esse o Senhor falava que ele reprovava, porque ele tem várias funções, né, WhatsApp, ligação e etc. E ali o Senhor falava que ele reprovava. E aí, irmãos, o Senhor ele foi falando sobre vaidade, falando sobre roupas, e ele disse algo bem que eu nunca tinha ouvido falar. Assim como tem roupas que os ímpios usam, que é consagrada a demônios, tem roupas que aparentemente é bom para o cristão usar, mas também são consagradas a demônios. E aí o Senhor me mostrava um sapato muito bonito, brilhoso. Ele tinha algumas características, como é que é aquela palavra, pastor? Características aqui pelo lado. E o Senhor falava que ele reprovava. E aí o Senhor disse: agora eu vou te falar uma outra coisa, sobre a cinta da mulher. O Senhor falava que reprovava. Mulher que usa cinta. E aí eu dizia: é isso mesmo? O anjo dizia que sim. E uma outra coisa que o anjo falou sobre perfumes. Aqueles perfumes que você vê lá naqueles comerciais, que mostra aquela intuição de uma sensualidade. O anjo falou que eles são consagrados a demônios como pombagiras. E ali o Senhor ele me mostrava alguns demônios. E aí, irmãos, o Senhor ele falava assim: olha para a terra. E eu vi esses demônios atuando na terra, essas pombagiras, diversos demônios, irmãos. Aí o Senhor me falava também sobre a barba do homem, aquelas barbas modeladas. O Senhor falou bem assim como a mulher ela tem o seu higiene pessoal, o homem também tem. E a barba é uma delas, é o higiene do homem. Aí o Senhor dizia assim: agora o homem ele quer estar, sabe, modelando a barba. E o Senhor ele falava que ele reprovava. E aí, irmãos, o Senhor ele também falou sobre aquelas pessoas que não têm cabelos. E eu nem conversei a respeito disso com o apóstolo, mas assim eu vou comentar. O Senhor ele falava, irmãos, que aquelas pessoas que perderam o cabelo, não é que seja necessário elas usar o véu.
Porque dependendo de cada pessoa, Deus ele conhece a história, o que aconteceu. E o Senhor falava que não reprovava que a mulher viesse usar o véu diante da presença dele. Mas se ela quiser usar o véu, o Senhor disse: está tudo bem. E ele falava essas coisas. E aí, irmãos, o Senhor ele também me mostrava sobre roupas, sobre gravatas. O Senhor falava que a maioria, irmãos, das gravatas ele condena. A maioria ele condena. E aí o Senhor me mostrava, irmãos, uma pessoa, eu não conheço, era um pregador. Ele estava pregando no altar do Senhor, com uma gravata branca e preta, cheio daqueles quadradinhos, que nem aquelas damas. Igualmente, irmãos. E o Senhor falava que ali era algo diabólico. E aí o Senhor dizia assim: olha para o rosto dele. Eu vi o rosto dele todo modelado, irmãos. Aquela barba bem feita, cabelo bem penteado. Aí o Senhor falou: isso aí é engano de Satanás. Aí existe um espírito de engano. E aí, irmãos, o Senhor ele me trouxe na terra. E aí eu via a obra de Satanás na terra. E o Senhor falava bem assim: eu já estou à porta. Nesse momento, irmãos, que ele falava eu já estou à porta, eu ouvi um barulho no meu ouvido. Nisso o anjo ele pega na minha mão e me leva de volta para o céu. Quando eu chego de volta lá no céu, eu dizia: mas por que você já me tirou da terra? Aí ele dizia assim: assim como as obras de Satanás estão avançando, estão todos os dias trabalhando, assim também a minha obra também está avançando, eu estou voltando. E eu não via um relógio, irmãos, mas eu via 2 ponteiros, e eu via uma mão pegando o ponteiro e levando aquele ponteiro para cima, e eu ouvia uma voz dizendo assim: eu estou voltando, eu estou voltando. E eu perguntava do anjo: quem é que está falando? E ele disse assim: é o Senhor Todo-Poderoso. E nesse momento eu voltei, irmãos. Amém. Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um versículo que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia, que experiência forte do irmão Edilson, né? Inclusive teve uma parte que ele fala aí dos sapatos, né? Ele botou característica, mas ele quis dizer gravuras, viu, irmãos? Sapatos com desenhos, né? Ele quis dizer isso, amém? Depois ele falou comigo acerca disso aí, amém, irmãos? Muitas coisas nós vamos ver na Bíblia, né? Vamos confirmar na Bíblia, mas algumas coisas, como diz o versículo que acabei de ler, irmãos, nós vamos ter que estar cheio do poder de Deus para nós não errar, para nós recebermos essa revelação. Amém, irmãos? Por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque algumas coisas serão confirmadas na palavra, outras pelo poder de Deus. Por isso que temos que estar muito alinhados, buscar a mesma face do Senhor, viver uma vida de santidade, buscando, orando, clamando para Deus se manifestar, para Ele nos trazer ao conhecimento essas coisas. Não é isso, apóstolo Angelina? É isso, apóstolo. Ele estava falando sobre a descrição do sapato, né? E esses sapatos, irmãos, que são da moda, né? Uma das coisas que Deus tem ministrado ao meu coração e ao meu espírito sobre a questão da moda, a questão das vaidades desnecessárias, né? Então, esses sapatos que parecem couro de animais, que são quadriculados, que são misturados preto com branco, né? Que se espelha. Que chama a atenção, né, apóstolo? Que chama a atenção. Isso daí são coisas que Deus tem reprovado, né, apóstolo? Ele fala também a questão da barba, eu acho interessante, que não é errado tirar a barba por higiene, né? Ele ainda faz a comparação, o Senhor ainda fez a comparação do zelo que a mulher tem que ter, né, com a parte íntima dela. Então, assim, não é errado que tire barba, que faça barba. O que o Senhor reprova é a vaidade, é o desenho, é ficar desenhando na barba, ficar tendo
Até nisso tem moda, né, apóstolo? Até nisso, né? Tem gente que desenha cavanhaque, desenha isso desnecessário. Pura vaidade, né? Desnecessário. Então o Senhor mostrou isso para ele. E o que eu achei interessante é a questão do véu, que muita gente tem dúvida sobre isso e pergunta sobre as pessoas que fazem quimioterapia, as pessoas que perderam seus cabelos, né? A apóstola vem orando a Deus sobre isso, porque na verdade Deus já tinha me dado uma resposta, já tinha falado comigo pessoalmente, uma experiência aqui em casa, né? Mas eu queria uma confirmação de outra pessoa. E aí eu provei o Senhor que mostrasse ao irmão Edilson isso, né? Onde as pessoas que não têm cabelo por causa de quimioterapia, se quiserem colocar o véu, o Senhor não reprova que coloque quando for orar, mas não é obrigatório, porque o Senhor conhece. O Senhor conhece os corações, conhece a necessidade e o porquê daquela pessoa estar sem o cabelo, né, apóstolo? Isso é muito lindo esse Deus que nós servimos, que está sempre nos ensinando coisas novas. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, essa foi mais uma experiência que Deus nos revelou, que Deus mostrou ao irmão Edilson. E eu quero orar com vocês, amém? Vamos orar, apóstolo, pelos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, como diz a tua própria palavra, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, conhecer as Escrituras e também conhecer o poder de Deus, Pai. Sabemos que precisamos entrar no nível mais profundo de intimidade contigo, para assim o Senhor se manifestar. Temos que andar em santidade para podermos te ver. Porque aquele versículo que diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, ele pode também ter duplo sentido, Senhor, com relação à salvação e com relação à vida nessa terra, porque eu sei que se eu me santificar, eu sei que se eu orar, eu sei que se eu clamar, eu buscar, eu verei o Senhor, eu verei as maravilhas do Senhor, aleluia. Nós veremos tudo isso, aleluia, Pai, então que possamos ter essa sede de santificar, essa sede de orar, essa sede de buscar e principalmente, Senhor, essa sede de obedecer. Aleluia, obedecer, Pai, Senhor, renunciando, obedecer, meu Pai, se livrando da carga do Egito, se livrando, meu Pai, de tudo aquilo que nos corrompe, porque a tua palavra diz, Senhor, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, aleluia, Senhor, e hoje o joio está no meio do trigo, Pai, fica difícil diferenciar aquilo que é do mundo e aquilo que não é do mundo, Pai, por isso precisamos da tua graça, do teu poder sobre nossas vidas, para estarmos, Senhor, como atalaias, atento a isso, meu Pai, então dê, Senhor, teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre a vida dos teus filhos que estão aqui orando conosco, Pai. Deus, e desde já eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco a vitória.